Não tem nada mais arriscado, mais perigoso para um criminoso do que o seu cúmplice do crime se virando contra ele. Não é à toa que nas gangues que costumam assaltar bancos, logo depois do assalto, um dos criminosos executa o resto para não ter testemunhas, porque se pegar um, obviamente o outro acabará sendo enjaulado também. Eu tô falando isso porque tá tendo uma disputa, uma animosidade acontecendo entre o Maduro e o Lula. Por causa da pressão popular aqui no Brasil, que impede o Lula de fazer o que ele realmente quer, que é se aproximar do Maduro, reconhecer Maduro como presidente da Venezuela, sendo que o mundo inteiro já percebeu que ali houve uma fraude, a mais pessimamente executada fraude na história, mas uma fraude e os crimes contra a humanidade, prisão de crianças, adolescentes, de famílias inteiras. A ONU está condenando os crimes contra a humanidade que estão acontecendo dentro da Venezuela e o Brasil se mantém calado. Por quê? Ele entende que há uma pressão popular no Brasil para não reconhecer Maduro como presidente, mas ao mesmo tempo, o Lula entende que o Maduro sabe de muitos segredos e tem informações e evidências de muitos crimes que o Lula cometeu. Carvajal, um ex-braço direito do Hugo Chávez, que agora está preso nos Estados Unidos, já falou exatamente isso, que a Gleisi Hoffmann ia buscar o dinheiro que a narcoditadura da Venezuela enviava para financiar o PT naquela época que a Venezuela ainda estava, a economia da Venezuela estava vento em popa, né, por causa do petróleo, logo depois do golpe, para financiar o PT e a esquerda aqui no Brasil. Então eles enviaram muito dinheiro para o Lula e para o PT. E aí a gente está numa seguinte situação: Maduro deu o golpe, Maduro fez a fraude foi escancarada. Até a esquerda da América Latina não reconhece ele como presidente, porque é impossível você querer se posar de democrático no seu país e apoiar a Venezuela. Em contrapartida, Lula não reconhece Maduro como presidente, bloqueia ele para entrar no BRICS, mas fica em silêncio sobre os crimes contra a humanidade que estão acontecendo lá. Não para de falar dos supostos crimes contra a humanidade na faixa de Gaza, na Ucrânia, na Rússia e tal, mas da Venezuela não fala nada. Tá numa sinuca de bico. Não pode se aproximar, não pode se distanciar, mas tem que passar a mensagem de que não tá junto. Só que o Maduro não tá gostando disso. Maduro sabe de várias coisas do Lula e não tá gostando do Lula tá cedendo à pressão popular aqui no Brasil. E aí veio algumas ameaças. Primeiro ele fala durante uma coletiva de imprensa sobre o Lula e sobre que o Brasil vai pagar por isso. E agora, olha o que saiu na rede social da Polícia Bolivariana. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o perfil do Instagram da Polícia Nacional Bolivariana. São os mercenários assassinos que trabalham a mando do Maduro. Sabe aquelas pessoas que andam nas ruas da Venezuela atirando em manifestantes, sequestrando pessoas dentro das suas casas, intimidando a população? Essa aqui é a força do autoritarismo, da ditadura. A repressão à democracia, à liberdade, tudo se concentra nessa instituição. Polícia Nacional Bolivariana. São os jagunços, mercenários, assassinos que trabalham diretamente a mando do Maduro. Olha o que eles publicaram hoje. Essa imagem que você está vendo, vou tentar aumentá-la um pouquinho. Essa imagem que você está vendo é a imagem do Lula. Você pode ver a silhueta do Lula, atrás a bandeira do Brasil, e embaixo está escrito: não se metam com a Venezuela. Quem se mete com a Venezuela se dá mal, ou vamos dizer, se fode. Quem se mete com a Venezuela se dá mal, mandando uma clara mensagem para o Lula. Aqui é o Lula, aqui está a frase. E aqui do lado está escrito, ó: nossa pátria independente, livre e soberana. Não aceitamos chantagens de ninguém. Não somos colônias de ninguém. Somos destinados a vencer. Tá escrito aqui, ó. E a silhueta do Lula. Aqui o Maduro tá fazendo uma clara ameaça ao Lula. Mas por que o Maduro faria uma ameaça ao Lula? Tá aqui, ó, o Lula aqui, ó. Por que o Maduro faria uma... A Venezuela não tem a capacidade de invadir o Brasil. A Venezuela não tem a menor capacidade de entrar em guerra contra o Brasil. A Venezuela, na verdade, precisa do Brasil. Nós compramos eletricidade da Venezuela. O Brasil ajuda a financiar aquela ditadura. Por que o Maduro tá fazendo isso? Porque é uma mensagem, mais ou menos assim, ó: eu tenho provas dos seus crimes, pensa bem se você decidir não ficar do meu lado. Aqui são dois criminosos em uma briga, cada um no seu país. Sabe o que eu acho disso tudo?
Eu acho que o Maduro realmente não deveria aceitar essa falta de lealdade, essa traição do Lula, e deveria imediatamente começar a publicar quais são os crimes que o Lula cometeu. Como que o Maduro tem o poder de manipulação do Lula dessa forma, de falar publicamente, de forma internacional, que se o Lula vier contra ele, o Lula vai se ver, vai se dar mal. O que que ele tem? Eu acho, Maduro, pelo bem da democracia mundial, né, que você tanto defende, eu acho que tinha que ser publicado. Eu acho que as informações que você tem sobre o Lula deveriam vir a público, para o mundo inteiro ver o que o Lula realmente é. Afinal de contas, ele te traiu, impediu você de entrar no BRICS, cedeu à pressão popular no Brasil, virou as costas pro amigo narco-ditador. Lembrando, te trouxe aqui no início do mandato dele, te apresentou para a imprensa, disse que não tem nada de mal com o Maduro, nada de mal com você, fez propaganda e agora tá te humilhando internacionalmente? Olha, Maduro, eu não aceitava isso não. Lula tá precisando de uma boa lição e eu tenho certeza que você tem informações aí muito relevantes que poderiam ser compartilhadas com o mundo pra gente entender quem é Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa briga, obviamente, eu torço pela briga. Um abraço. Lula faz exame sobre hemorragia no cérebro e segue proibido de viajar. Petista deverá manter acompanhamento médico e passar por novos exames em 3 dias. Foi atendido no Sírio-Libanês de Brasília. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Agora, ministro Lewandowski diz que a Constituição tem que ser alterada para que o governo federal tenha mais controle na segurança. É hora de alterar a Constituição para reforçar a competência da União na segurança. Partido Comunista do Brasil, PCdoB, anuncia apoio a Hugo Mota para a presidência da Câmara dos Deputados. Até o momento, PT, PL, PV, MDB, Podemos e PP também declararam apoio ao candidato. Isso aqui chama atenção porque o PT e o PL estão apoiando. Se o PT está apoiando, meus amigos, não é coisa boa. Vai vir coisa ruim desse Hugo Mota na frente da Câmara dos Deputados. É um alerta que a gente tem que ficar esperto, entendeu? Ainda mais vindo de Arthur Lira, PT envolvido, é assustador o que acontece. Polícia Nacional da Venezuela ameaça o Brasil em publicação com a imagem borrada de Lula. Nossa pátria é independente, livre e soberana. Não aceitamos chantagens de ninguém. Não somos colônia de ninguém. Estamos destinados a vencer. É a Venezuela partindo para cima do descondenado. Mais uma bomba que precisa ser compartilhada. Eleitores estão denunciando que algumas urnas eletrônicas não permitem que os eleitores selecionem o nome de Trump na hora de votar. Em vez disso, quando tocam em Trump, Kamala Harris acaba sendo selecionada. Isso aqui é grave. Deputada Júlia Zanata aprova requerimento para discutir o inquérito das fake news na CCJ. Nossa audiência será uma oportunidade para expor os abusos, exigir explicações e cobrar limites. São 5 anos desse inquérito. 5 anos. E vocês falam tanto em democracia, mas não querem que sequer a gente possa debater sobre um inquérito que dura mais de 5 anos. Então, assim, não tem nada demais isso aqui, não tem ataque a ninguém, são fatos. O inquérito está aí há mais de 5 anos e não finaliza e vão colocando mais coisa e a gente precisa debater sim. Uma deputada no trato pessoal, educada, meiga, então, senhora presidente, mas que traz dentro de si esse ódio ao STF. Eu gostaria tanto de ouvir a deputada Júlia Zanata discursar sobre o armamento excessivo no Brasil, mas não. Tem muita arma na mão de bandido, mas na mão de civil tem pouca arma. A única coisa que eu tenho ouvido da deputada Júlia Zanata no seu mandato é a defesa do armamento da sociedade, a defesa de clubes de tiro próximos da escola e
Talvez lá em Santa Catarina a deputada até indique para que o governo do estado, que é também um governo ligado à violência, ao ódio, coloque esses clubes de tiro dentro das próprias escolas. Deixe o amor tomar conta do seu coração, a paz, as boas relações, e não esse ódio, esse ódio, esse ódio. Deputado Bacelar, quem cuida do meu coração sou eu. O senhor pode ficar bem tranquilo. Eu acho que o senhor é da Bahia, certo? O senhor deveria estar preocupado com a crise na segurança pública que o seu estado vive. E lá não tem tanto clube de tiro, nem tanto cidadão civil armado como tem no meu estado. Mas a segurança pública é um problema muito sério, muito grave do seu estado. Então o senhor fala em amor e ódio, mas o senhor nega a realidade, nega os dados, nega os fatos para dizer aqui que eu tenho ódio. É engraçado que essa turma é sempre assim, o diálogo, mas o diálogo é só pro lado deles. Então, meus amigos, se é para ser considerado intransigente, eu não tenho problema, posso ser considerado intransigente. Porque por muitos e muitos anos de diálogo, né? Tem um livro do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, diálogo, é sempre pro lado deles. Então, por anos e anos de deixa disso, vamos dialogar, vamos fazer isso, mas o diálogo é só pro lado deles, só para passar as pautas deles. As nossas, nunca. Eles nunca querem diálogo quando é para defender a família, para falar de liberdade, para falar de propriedade privada, para falar de legítima defesa. Eles querem acabar com os nossos direitos, com o seu direito, de quem está aí em casa assistindo, e aumentar impostos, e proibir de a pessoa ter o direito à vida, a defesa da sua própria vida. Então isso é um absurdo. E sobre ódio ao STF, eu não tenho ódio ao STF. O STF é uma instituição necessária no Brasil, mas eu não gosto, isso é verdade, de quem não cumpre a Constituição e as leis desse país. E o povo brasileiro está vendo tudo o que está acontecendo. O povo brasileiro não é bobo. O povo brasileiro sabe muito bem que o ódio aqui é o ódio ao povo brasileiro, trabalhador, honesto, justo, correto, que tem sido propagado de Brasília para o resto do Brasil. E nós não iremos nos calar. Ministro de Lula diz que a anistia é inconstitucional e pede punição aos golpistas. Então não dá para se falar em anistia não, tá? Anistia é inconstitucional, é a minha opinião, expressarei sempre que puder. Acho que é uma proposta, falar de anistia nesse momento, eu acho que é uma agressão à população brasileira. O que nós temos que falar é de punição. Punição dos golpistas, não só criminalmente, como de punição aos danos que eles causaram. Nós já pedimos 100 milhões de reais de bloqueio de bens, tem mais de 20 milhões bloqueados para ressarcir o dano que eles causaram. Além de cumprir pena na cadeia, tem que pagar cada obra que eles quebraram, cada cadeira que eles quebraram no Supremo, cada luz que eles quebraram no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto. Foram os 3 poderes agredidos. Eu quero perguntar a todas as pessoas envolvidas nessa discussão, o que é que elas viram no dia 9 de janeiro, quando ela... Não. No dia seguinte. No dia seguinte. Como é que elas encontraram a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal? Essa gente mijou no tapete do Congresso Nacional. Vai ficar por isso mesmo? Eu acho que a sociedade espera uma outra perspectiva de todos nós, agentes públicos. Tarcísio pede trabalho conjunto entre estados e governo federal contra o crime. Vou dar um exemplo. Nós temos um problema sério com o setor de combustíveis, que é um dos setores preferidos pelo crime organizado hoje para a lavagem do dinheiro. E a gente está vendo a profusão de postos de gasolina que estão sendo adquiridos pelo crime, e até usinas de etanol hoje. E aí, se não houver um trabalho conjunto, a gente não vai chegar a lugar algum. Tramita no Congresso Nacional algumas leis que podem nos ajudar, como, por exemplo, a lei do devedor quanto mais. E isso é fundamental para nos ajudar a dar um passo contra essa questão da lavagem de dinheiro. Eu tenho certeza que se houvesse uma coordenação melhor daquilo que o COAF produz, com os GAECos nos estados, com as polícias, a gente poderia agir com mais oportunidade. Então esse é um ponto fundamental. O Ministério Público tem nos ajudado muito no combate às organizações criminosas nos estados, mas às vezes falta o insumo, falta mais acesso às informações que são produzidas, por exemplo, pelo COAF. E aí a inteligência, o follow the money é o que vai nos garantir, eventualmente, ter mais sucesso. Meus amigos, preste bem atenção na informação do médico de Lula, trazendo a realidade, a verdade que está acontecendo.
e me ajude a compartilhar. Lula faz exame sobre hemorragia no cérebro e segue proibido de viajar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT apresentou um quadro de estabilidade nos exames realizados nesta quinta-feira no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, depois do acidente doméstico sofrido em 19 de outubro. Apesar disso, segue proibido de viajar e deverá continuar trabalhando na capital federal. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, Lula persiste sem qualquer sintomas, mas deverá dar continuidade ao acompanhamento médico e fazer novos exames em 3 dias. Eis a íntegra do informe médico de Lula, assinado pelo diretor de governança clínica Rafael Cádio e pela diretora clínica Luísa. O presidente já retornou ao Palácio da Alvorada, segue acompanhado pelos médicos Roberto Calil, Filho e Ana Helena. O Poder 360 apurou que os exames mostraram que os 2 pequenos pontos de coágulos onde houve a hemorragia na cabeça de Lula continuam muito estáveis. Em alguns casos, com esse tipo de trauma, pode acontecer de esses coágulos sumirem sozinhos depois de 2 semanas. Não foi o caso do presidente. O líquido que fica entre o cérebro e o crânio saiu um pouco do perímetro de onde ele deveria estar. A lesão que o presidente sofreu na cabeça é semelhante a como quando alguém toma uma pancada e forma um galo. Os exames mostram que a região onde houve esse pequeno transbordamento do líquido ainda está mais um pouco espessa. O Poder 360 apurou que o presidente não tem sintoma de dor na cabeça, nem nenhum outro que poderia indicar uma gravidade maior. Porém, tampouco os 2 pontos de hemorragia regrediram até agora, após 2 semanas. É por essa razão que vai ser necessário que Lula passe por um novo exame no domingo, para verificar a evolução do seu quadro de saúde. Calil esteve em Brasília nesta quinta-feira de manhã para acompanhar pessoalmente os exames do presidente. Estiveram em Brasília junto com ele outros 2 médicos, Francisco Sampaio e o neurologista Rogério Tuma. Ambos acompanharam o exame, fizeram o diagnóstico e já retornaram a São Paulo. Aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.